Por 10 votos a 1, os ministros do Supremo Tribunal Federal condenaram o deputado federal Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão, além da suspensão dos direitos políticos e também a perda do mandato. No entanto, no dia de ontem, 21 de abril, o presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça, uma espécie de indulto, um perdão ao deputado federal, e é isso que a gente vai saber mais detalhes a partir de agora, numa conversa com o advogado André Carvalho. André, obrigada por aceitar nosso convite para essa conversa. E a nossa primeira pergunta é: o que é essa graça concedida pelo presidente Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira? Primeiramente, queria agradecer o convite para esse bate-papo e respondendo a sua pergunta, como você já bem pontuou, a graça é um instrumento previsto na Constituição Federal, onde dá poderes ao presidente da República de anistiar, ou seja, dar perdão a um condenado ou alguma pessoa que já esteja cumprindo pena. Ela se diferencia do indulto em razão do indulto ser um instrumento utilizado para um grupo de pessoas, um coletivo de pessoas, obedecidas alguns requisitos previstos no decreto. Já a graça não, a graça que, inclusive, desde a Constituição Federal, nunca havia sido dada, nunca havia sido instituída através de nenhum presidente da República, até o presente momento, logicamente, mas ela se diferencia nisso. A graça ela é um indulto individual, enquanto o indulto é dado a um coletivo de pessoas que obedeçam determinados requisitos previstos em decreto. Agora, essa decisão, né, do presidente, como você colocou, traz aí várias interpretações e muitos juristas têm questionado essa decisão. Por que há esse questionamento? A graça em si, esse instituto da graça, alguns juristas estão vendo essa concessão da graça pelo presidente Jair Bolsonaro a um aliado de primeira ordem dele como um tipo de benefício, o que fere o princípio da impessoalidade. Além disso, o fato dele ter sido condenado por um órgão colegiado como a Suprema Corte, num julgamento onde 10 ministros votaram a favor da condenação do deputado, isso, de certa forma, também pode ferir o princípio da separação de poderes. Então, dada a complexidade do tema, em virtude de, como já dito, o Instituto da Graça não ser algo tão rotineiro, provavelmente, o STF, provavelmente não, desculpe, o STF já foi, inclusive, provocado alguns partidos de oposição para que se manifestasse sobre a constitucionalidade deste decreto. Daí o STF, provavelmente, o plenário vai se debruçar sobre o tema para tratar sobre a constitucionalidade ou não. E aí, a partir dessa análise do Supremo Tribunal Federal, vai se analisar também a questão dos princípios constitucionais, como esse da impessoalidade ou da separação de poderes, para decretar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade do ato do presidente. Então, quer dizer que vai voltar para o Supremo? Vai. O Supremo já foi provocado, porque, veja só, apesar de ser um ato discricionário, o ato é legal. Ninguém está aqui falando que o ato é ilegal. Porém, o ato, ele precisa, dentro desse ato, precisam ser observados princípios que regem, que são caros à administração pública. Entre eles, o princípio da impessoalidade e o princípio da separação de poderes. Porque, se nós analisarmos friamente, nós temos uma decisão que está desautorizando uma condenação do Supremo Tribunal Federal e que pode dar poderes ilimitados a um presidente. Quer dizer, se qualquer pessoa que seja amiga ou afeita ao presidente pode cometer qualquer tipo de crime que, após a condenação, o presidente simplesmente vai lá e dá uma canetada e suspende a eficácia da pena. Então, é nesse sentido que o STF deve se debruçar sobre o tema, no sentido de verificar se o ato é constitucionalmente válido. Pois é, outros poderiam estar aí embaixo das asas do presidente, né, com toda Exatamente. a proteção. Agora, outros juristas também questionam o fato do processo não ter transitado em julgado,
o que também poderia tornar essa decisão inválida. Quanto a essa questão, é um erro, até eu digo até crasso do presidente da República, de lançar um decreto sobre um processo que sequer transitou em julgado. A decisão sequer foi publicada. Então, de certa forma, é um erro crasso, mas, apesar de ser um erro crasso, é um erro de fácil resolução. O decreto pode simplesmente ele pode tornar-se eficaz o decreto, e a partir do momento que a decisão transitar em julgado, ele pode republicá-lo. Ainda cabe, inclusive, a possibilidade de oposição de embargo de declaração junto ao STF para sanar algum tipo de contradição, omissão ou obscuridade, mas realmente, hoje, pela publicação do decreto, eu, no meu entendimento, acompanho a corrente de que ele não gera efeitos, para esta decisão, uma vez que o decreto a decisão ainda não foi sequer publicada, a decisão não transitou em julgado. Mas, como eu disse, isso é de fácil resolução pelo presidente. O cerne central mesmo dessa questão é realmente o controle de constitucionalidade que vai ser feito através do Supremo Tribunal Federal. Mostra que o presidente sequer dormiu, mal deixou fazer 24 horas da decisão do Supremo para já tomar essa iniciativa. Então, demonstra uma preocupação grande do presidente para com o deputado federal Daniel Silveira. Agora, André, Bolsonaro, o presidente, ele poderia estar cometendo crime de responsabilidade ao tomar essa decisão? Poder pode. Aí seria realmente uma análise mais profunda. Poder pode, mas lembrando que, independentemente do cometimento de crime de responsabilidade pelo presidente, há que se observar que qualquer tipo de responsabilização do presidente terá que partir do legislativo, através do presidente da Câmara, que é um apoiador, um fiel, um leal escudeiro dele de primeira linha. Então, acredito que, independentemente do cometimento ou não de crime de responsabilidade, isso não vai ensejar nenhum tipo de reprimenda ao presidente. Agora, essa graça ela é suficiente para acabar com toda a punição a Daniel Silveira? Seria assim, os crimes que ele teria cometido, né, segundo o Supremo aí, seriam anulados? Não, veja bem, existem o Instituto da Graça, ele atinge os efeitos primários da pena, que seriam exatamente a restrição de liberdade do deputado, o pagamento de multa ou algo nesse sentido, que são os efeitos primários. Porém, os efeitos secundários, eles a graça, o Instituto da Graça não atinge os efeitos secundários, como, por exemplo, a inelegibilidade. Isso aí já é um tema discutido pelo STJ, na súmula 631 do Superior Tribunal de Justiça já foi debatida essa questão, e também já é entendimento firmado pelo TSE de que o indulto, ou, no caso, aplicando analogamente a graça, não reflete nos efeitos secundários no caso da inelegibilidade. Nesse caso do deputado Daniel Silveira, eu acredito que se aplique a lei da ficha limpa, e ele realmente, mesmo com a graça sendo reconhecida, constitucional, ele fica inelegível. Então, não está elegível. A gente está próximo aí às eleições, né, de outubro. Tendo em vista aí que Daniel Silveira não é muito atento e não cumpre decisões, como não quis colocar a tornozeleira, não quis colocar a máscara, pode esse deputado, ainda assim, com todo esse peso dessas condenações, ele entrar em uma campanha? Ele poderia entrar em uma campanha, não sei se é sua área, mas a gente poderia tratar sobre isso. Ele poderia fazer campanha, já que ele tem aí o cercadinho dele, fala para um público que está com ele, a gente vê essas manifestações nas redes sociais de muita gente comemorando essa decisão. Ele poderia ainda assim fazer campanha e tentar se tornar eleito? Eleito, provavelmente ele não seria. O que ele pode fazer é registrar a candidatura dele, o registro vai ser indeferido e ele pode recorrer. Durante esse período, ele pode fazer a campanha dele, se nominar como candidato. A partir do momento que o TSE julgue que ele é inelegível, dentro desse recurso, ele realmente não pode mais ser eleito.
Então, é uma questão de tempo. Só o trâmite processual, durante o período do trâmite processual, que ele vai poder. Mas eu acredito que não, até porque tomei conhecimento de que ele, inclusive, já lançou a esposa para o cargo no qual ele almejava, que era o Senado no Rio de Janeiro. Tá aí. Tá, essa foi a nossa conversa com o advogado André Carvalho. André, muito obrigada por bater Eu que esse papo com agradeço, a Diana. gente, um papo bastante esclarecedor, né? E que sobre um tema que está todo mundo realmente querendo saber até onde vai o poder do presidente, né? Se ele realmente, muitos políticos aqui na Paraíba se manifestaram, também em nível nacional, de que recentemente filhos do presidente disseram que precisavam de um policial para fechar o STF, e aí agora o presidente vem com essa decisão, esse decreto, e mostra o poder que tem e que muito pode fazer a partir daí. Muito obrigada mais uma vez pela sua entrevista, pela sua participação. Eu que agradeço você, agradeço o convite e sempre me coloco à disposição para estar conversando com vocês sobre esses temas. E você, obrigada pela sua companhia. Continue aí acessando todas as notícias a respeito do caso Daniel Silveira. Você encontra no Política por Elas, www.politicaporelas.tv.br. Aqui no nosso canal tem outras entrevistas também. E o nosso Instagram, @Política por Elas. Até mais.